Eu vou continuar ministrando na mesma série, não é? Que eu comecei a semana passada, cultivando ouvidos sensíveis à voz de Deus. O tema que eu quero compartilhar com vocês hoje: que voz você está ouvindo? Que voz você está ouvindo? Eu vou pedir a sua ajuda, que você pergunte para alguém pertinho de você: que voz você está realmente ouvindo? Que voz você está ouvindo? Então deixa eu começar fazendo um exercício com você nessa manhã. A gente que está aqui na frente ministrando, tanto o louvor quanto a palavra, a gente percebe num momento como esse, em que Deus está preparando os corações nossos para receber a palavra. Quem quer receber a palavra do Senhor com toda a sua intensidade? Mas tem muita coisa que compete. Aí mesmo no seu lugar, isso aqui compete bastante com quem está falando aqui na frente. A gente percebe muita gente olhando para o celular. Pastor, eu estou olhando a Bíblia, tá mesmo? Eu vou pedir a sua atenção nessa manhã, que você foque naquilo que Deus está tentando dizer e conversar com você. Quem está me entendendo? Quem pode dizer amém? Porque tem muitas vozes. Irmãos, tem muita competição, tem muito barulho, muito som. E algumas coisas que a gente acha que são urgentes, a gente saber a última notícia, o último acontecimento, ou quem sabe dar aquela resposta nesse momento de um culto, não é? Eu acho que essas coisas todas, eu diria, em 99% das vezes elas podem esperar. Amém? Se for um caso de vida ou morte, tudo bem, você tem uma grande ferramenta nas suas mãos, mas eu quero sugerir a você que tem muita coisa que compete conosco, que chama a nossa atenção, que tenta nos distrair. E Deus está nos chamando para que nós sejamos. Por exemplo, durante o louvor, quem percebeu uma presença incrível de Deus aqui entre nós? Irmãos, que presença maravilhosa, que vontade de só, assim, ajoelhar, deitar aqui e ficar desfrutando. Que vontade de nem pregar para vocês, de só ficar na presença do Senhor desfrutando, porque a presença de Deus é algo muito, muito perceptível. Pastor, eu não vi assim, não consegui. Talvez você não estivesse atento o suficiente para perceber que a presença de Deus já está neste lugar. E que algumas respostas para os seus dilemas, elas vêm enquanto você adora a Deus. Enquanto você coloca Deus, de fato, em primeiro lugar no seu coração. Então quero te convidar a cantar essa canção aqui com a Ana mais uma vez, de todo o seu coração, preparando o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Vamos lá. Estou aprendendo a ser mais satisfeito no banquete da presença e ser renovado na minha fome. Estou aprendendo a descansar meus olhos na beleza da tua face e ser fascinado pelo teu nome. Tudo que eu preciso, tudo que eu preciso, tudo que eu desejo está em ti. Tudo que eu mais quero é Cristo. Tudo que eu preciso, tudo que eu desejo está em ti. Se você puder levantar suas mãos. Tudo que eu mais quero. Se você puder levantar suas mãos. Cristo.
Diga isso mais uma vez. Tudo que eu preciso, diga para o Senhor. Tudo que eu preciso, tudo que eu desejo está em ti. Tudo que eu mais quero é Cristo. Tudo, Senhor, tudo que eu preciso, tudo que eu desejo está em ti. Tudo que eu mais quero é Cristo. Aleluia. Feche os seus olhos nessa manhã comigo. Pai, é isso que nós te dizemos nessa manhã. Tu és tudo que nós desejamos, que nós precisamos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais intencionais. Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. É o que a tua palavra diz, Senhor. Nós servimos, nós adoramos a um Deus que quer ser, que deseja ser encontrado. Não apenas um Deus que nos encontra, mas um Deus que deseja ser encontrado intencionalmente. Pai, essa é a atitude que nós queremos ter, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir, para aprender, para receber a tua palavra nessa manhã. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um aplauso a Jesus? Amém. Obrigado. Glória a Deus. Que voz nós estamos ouvindo? Quero lembrar, pastor André está ministrando na Igreja Batista Renovada de Paranavaí, que o Senhor possa usar a vida do André ali. Deus tem usado os pastores dessa casa para ministrar em muitos lugares no Brasil e fora, que a bênção de Deus possa estar acompanhando o André ali naquele lugar. Amém? Semana passada eu compartilhei sobre essa habilidade que nós precisamos desenvolver, não é? Ouvir a Deus é uma arte, é uma habilidade que nós precisamos desenvolver. Tem gente que tem mais sensibilidade e tem gente que tem menos sensibilidade. Não porque alguém seja melhor do que o outro, mas é porque caminhou mais, exercitou mais as suas faculdades, esteve mais na presença, aprendeu pela vida, pela comunhão, a entender como Deus fala. Queridos, eu falei na semana passada sobre a diferença entre escutar e ouvir. Escutar, muitas vezes pode ser um ajuntamento de sons que simplesmente entram ali no nosso ouvido e a gente não percebe de fato o que está sendo dito. Você pode conversar com alguém e apenas escutar o que essa pessoa está dizendo, ou você pode conversar com alguém e ouvir o que essa pessoa está dizendo. Tem uma grande diferença. Todo mundo aqui já teve a experiência de conversar com alguém que não estava ouvindo o que você estava dizendo. Ou já estava pensando o que responder, antes de ouvir você falar, ela já sabia a resposta. Quem já teve essa experiência? Quem sabe você e eu fizemos isso também com alguém? Com certeza. Então, escutar é um ato passivo, ouvir é uma ação intencional, que tem a ver com prestar atenção, com discernir, com entender. Eu conversei com vocês aqui sobre Samuel, usando o exemplo de Samuel, mostrando que pela vida, não é? Olhando a vida de Samuel, que Deus fala enquanto nós nos consagramos. Deus fala enquanto nós servimos na sua casa. Deus fala enquanto nós nos submetemos à autoridade espiritual que está sobre a nossa vida. E Deus fala enquanto nós esperamos nele. Olhando para Samuel, nós aprendemos essas 4 maneiras de Deus falar ao nosso coração. E eu quero ler com vocês os 3 versículos que eu li a semana passada, antes de entrar no texto que eu vou citar para vocês como base. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3, há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, o escritor diz, Deus falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho, aqui com letra maiúscula, referindo-se a Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, nós, queridos, se você deseja, se eu desejo, se nós desejamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos olhar, nós precisamos ouvir o que o Filho já disse, olhar para a obra do Filho, pelo exemplo que Ele deu, pelos seus ensinamentos, o que Ele fez, o que Ele nos deixou como herança, porque o Filho fala, o Cristo está falando. Se você tem o Espírito Santo, você tem Cristo Jesus habitando dentro do seu coração, e Cristo fala, Jesus fala por meio do Espírito Santo. Nós é que temos muitas vezes dificuldade em ouvir. E eu quero citar como exemplo, hoje, aqui ministrando a vocês, um outro profeta. Semana passada eu citei o profeta Samuel. Profetas falavam porque ouviam antes. Um profeta do Senhor não conseguiria falar a palavra sem antes ouvir a palavra de Deus. E eu estou olhando aqui para profetas do Senhor, profetisas do Senhor. Numa aplicação, não no sentido do ministério profético, mas eu creio que a unção profética está sobre as nossas vidas e que nós podemos ter ouvidos sensíveis e agir profeticamente. Quem pode dizer amém? Na nossa geração. Para isso nós precisamos ouvir a voz de Deus. Elias foi um homem incrível que caminhou com Deus. Incrível a importância que Deus dá ao profeta Elias. Isaías profetizou, por exemplo, que antes do Messias vir, um precursor, João Batista, viria na mesma unção do profeta Elias. Malaquias profetiza a mesma coisa, dizendo que nos últimos dias, antes da segunda vinda do Senhor, a mesma unção de Elias vai estar sobre uma geração, sobre a igreja, e essa unção vai fazer com que os corações dos pais se convertam aos seus filhos, e dos filhos aos seus pais. Elias foi uma pessoa tão importante que ele é citado muitas vezes no Novo Testamento. Quando Jesus encontra ali, ele traz Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Quem é que apareceu ali transfigurado? Aliás, quem é que apareceu ali com o seu corpo glorificado, seus corpos glorificados? Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando todos os profetas do Antigo Testamento. Então, Elias é uma pessoa muito importante. Nós aprendemos com a sua vida. Olhar para a vida de Elias, lembrar de Elias, é lembrar de grandes acontecimentos que marcaram o Antigo Testamento, palavras proféticas, sinais e maravilhas, coisas espetaculares que aconteceram. Irmão, se tem um profeta que moveu em Deus com sinais espetaculares, foi o profeta Elias. Avivamento sobre uma nação. Mas eu quero focar com vocês hoje um outro lado da vida de Elias, que a gente não fala muito, não é? Para mostrar para você que esses grandes personagens que nós encontramos nas Escrituras, todos eles foram pessoas comuns, como eu e você. E essa é a coerência da palavra. Você não vai encontrar a palavra de Deus escondendo os defeitos, as falhas desses grandes homens e mulheres de Deus. Por isso a coerência da palavra. A única pessoa perfeita foi o Senhor Jesus Cristo. Todos os demais você vai encontrar alguma coisa que Deus tratou, que Deus colocou essa pessoa num processo e algumas fraquezas que eventualmente essas pessoas demonstraram. Assim aconteceu com Elias. Depois de um grande mover de Deus, em que ele foi muito usado por Deus, ele enfrenta aquele tipo de contradição que nós enfrentamos. Poxa, eu estou te servindo, Senhor, eu sou crente, eu leio a palavra, eu não faço mal para ninguém, e por que essa situação está acontecendo comigo? Porque esses grandes personagens da palavra enfrentaram perseguições, calúnias, ameaças e até perdas irreparáveis. Estavam servindo ao Senhor. Aconteceu com Elias. Eu vou ler com você um momento da sua vida em que ele está numa crise existencial. 1 Reis capítulo 19, do versículo 8 até o versículo 13. Então Elias, se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus, o mesmo monte, ou a mesma cadeia de montanhas onde Moisés havia recebido as tábuas da lei. Ali entrou numa caverna, diga comigo, entrou numa caverna. Ali Elias entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua palavra, a tua aliança, aliás, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu sou o único que sobrou.
Coitadinho de mim. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Veja como, quando nós nos envolvemos com os nossos sentimentos, meus irmãos, a nossa ótica a respeito de Deus e sobre nós mesmos, e eu vou mostrar para vocês, ela fica distorcida. Nem sempre representa a realidade. O Senhor lhe disse, sai dessa caverna, Elias, e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Quem aqui crê que o Senhor está passando por aqui nessa manhã? O Senhor vai passar. O Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou mais uma vez, o que você está fazendo aqui, Elias? E se você continuar lendo, Deus traz de novo para Elias uma palavra. Deus entrega um propósito a Elias, mostra para ele que o seu ministério não havia terminado. Ele retorna para dar continuidade, para ungir, inclusive, Eliseu como seu sucessor, etc. e tal. Mas eu quero focar aqui esse momento. Eu quero mostrar para vocês em que momento aparece, por que Moisés está nessa crise. Irmãos, porque Elias estava nessa crise pessoal. O ministério de Elias surge numa época muito difícil, como é difícil a época em que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Crise nacional. Espiritualmente falando. Também na questão da religião, uma crise religiosa, uma crise política. O rei que governava Israel era um rei que a Bíblia chama de o pior de todos eles. Foram 20 reis, se não me falha a memória, que governaram no Reino do Norte, depois da separação das tribos de Israel. Vocês vão se lembrar, primeiro o rei Saul, depois Davi e Salomão, 120 anos de monarquia, depois teve a cisão, Reino do Norte, Reino do Sul, Judá e Benjamim no sul, com a capital em Jerusalém, e ao norte a capital em Samaria. 20 reis governaram o Reino do Norte chamado Israel. A Bíblia diz que nenhum deles foram homens justos, todos eles foram maus diante do Senhor, e Acabe foi o pior deles, é o que a Bíblia diz. Como se não bastasse, em nome de uma aliança política, ele casa com uma mulher idólatra, uma princesa da Fenícia. O nome dessa mulher, Jezabel, significa o príncipe Baal existe. Ou seja, é uma mulher que quando nasceu foi consagrada a um deus chamado Baal. Essa mulher era idólatra, feiticeira, assassina e o pior de tudo, era mandona. Você conhece uma mulher mandona? Braba. Pastor, tem uma lá em casa. Não, então Deus tenha misericórdia de você. Mandona, braba. Inescrupulosa. E ela casa com um cara fraco, ela casa com um homem fraco chamado Acabe, que nada mais é do que uma marionete nas suas mãos. Essa mulher faz o que ela quer. Quem governa a nação não é o homem, é a mulher. É a Jezabel, que não conhecia o Deus de Israel e ainda por cima lutava contra o Deus de Israel. Ela foi essa mulher, meus irmãos, que promoveu a maior perseguição que aconteceu na história do povo de Israel, no Antigo Testamento, não é? Ela matou profetas, pessoas que temiam a Deus. A Bíblia não conta todos os detalhes, mas muitos e muitos foram mortos. Ela estabeleceu o culto ali ao Deus Baal, Deus com letra minúscula, Baal, e a deusa Aserá. Ela levantou altares e postes ídolos por toda a nação. Os cultos a essas entidades envolviam oferendas, rituais sexuais, orgias sexuais e sacrifícios de crianças. Isso começou a acontecer ali em toda a terra de Israel. E ela remunera, ela paga 450 profetas, ela acaba com o sacerdócio dos levitas e ela estabelece ali o sacerdócio, aliás, uma linhagem de sacerdotes ali, de profetas
que serviam a esses deuses, os 450 profetas de Baal e 400 profetisas de Aserá. 950 sacerdotes e profetas e profetisas sustentados pela corte, meus irmãos. Manipuladora, má. E ela decide matar, ela decide acabar com a raça de qualquer pessoa que dissesse que o Deus de Israel era o único Deus sobre a face da terra. Jezabel, meus irmãos, ela é uma figura de uma mulher tão manipuladora e tão má, que ela é citada em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, em uma das cartas às igrejas do Apocalipse, a carta à igreja em Tiatira. Ela é colocada ali pelo próprio Jesus como um símbolo espiritual de falsos ensinos e de imoralidade, que tem que ser combatida, tem que ser discernida dentro da igreja. Essa é Jezabel. E aí, meus irmãos, deixa eu rapidamente aqui. Elias surge numa época de degradação espiritual. Ele libera uma palavra, uma profética. Olha, segundo a minha palavra, não vai chover sobre a terra. E por que Elias libera essa palavra? Porque Baal e Aserá eram deuses ligados à fertilidade e à natureza. As pessoas adoravam esses deuses para que elas fossem prósperas nas suas plantações, nos seus negócios. E quando Elias não tinha nada contra o povo de Israel, no sentido, ele não queria que o povo morresse de fome, mas Elias estava profetizando para mostrar que o Deus de Israel era um Deus mais poderoso do que aqueles deuses. E ele profetiza, não vai chover sobre a terra, e por 3 anos e meio, meus irmãos, não chove. Deus retira Elias para o deserto, Deus traz Elias para um lugar de deserto e sustenta Elias, primeiro ali naquele lugar onde havia uma torrente de água, e depois na casa de uma viúva. Mas sobre toda a terra havia essa seca, não é? E depois de 3 anos e meio, Elias retorna. E nós temos aquele grande confronto que acontece ali, naquele monte, no Monte Carmelo, onde, não vou entrar aqui nos detalhes, onde aqueles profetas são confrontados, onde o fogo de Deus cai dos céus, e aqueles 450 profetas de Baal são mortos. A Bíblia diz que foi algo tão impactante, foi um evento tão espetacular. Diga assim comigo, espetacular. Diga assim, um evento espetacular. Quem aqui gosta de ver eventos espetaculares? Eu gosto de vez em quando. Mas eu vou mostrar para você que nós não podemos, a nossa vida não pode ser pautada por eventos espetaculares. A nossa vida tem que ser pautada por encontros pessoais com o nosso Deus. E acontece esse evento espetacular, e logo depois lá no capítulo 19, no comecinho diz que o fraco, esse rei que era um marica. Oi? Um banana? Banana não, o Luiz gosta de banana, né? Esse rei vai lá e vai contar para a mulher dele, você viu o que o Elias fez? E ela fica furiosa. E a Jezabel manda um recado, ela manda um servo, alguém dizer para Elias, olha o seguinte, presta atenção, que os meus deuses façam comigo o que eles quiserem, se até amanhã, a essa hora, eu não tiver dado cabo da sua vida, igualzinho você fez com os 450 profetas de Baal. Seria mais ou menos se você receber um recado daquele juiz do STF dizendo, olha, eu vi o que você postou. Eu vou pegar você. Tô brincando, moço. Apaga esse negócio aí depois, tá? Eu vou acabar com a sua raça. Irmãos, a Bíblia diz que Elias entrou numa crise de medo. Ele teve um medo assim, um pavor incrível. Ele foge. Ele vai para onde? Ele vai para o deserto, mas dessa vez não foi Deus que levou ele para o deserto. Quando Deus leva alguém para o deserto, Deus vai sustentar essa pessoa no deserto, Deus vai trazer provisão, Deus vai usar o deserto para provar, para acrescentar, para treinar, mas dessa vez não foi Deus que levou Elias para o deserto, ele foi porque ele quis, irmãos. Já é difícil quando Deus leva. Imagina quando Deus não leva a gente para o deserto, você quer ir lá para morar naquele lugar. Nesse sentido do deserto, que significa um lugar de tratamento de sequidão.
e Elias vai para o deserto. Diz que ele caminha aquele dia todo, o dia inteirinho. Ele entrou no deserto sem saber para onde ia. Chegou ali ao nível de exaustão física. Ele para no lugar, encontra uma árvore e ele dorme. Irmãos, a Bíblia diz, está na palavra, que existe um tipo de sono, que é um sono que Deus quer nos dar todos os dias, todas as noites, melhor dizendo, que é um sono que traz descanso para a nossa alma. Você deita, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. É o que o salmista declara. Então, você deita, você descansa, você é renovado fisicamente. Quem pode dizer amém? A sua alma é renovada, seu espírito é renovado, mas não foi esse tipo de sono que Elias dormiu. Ele está ali, meus irmãos, ele passa ali aquele tempo dormindo e de repente, por 2 vezes um anjo do Senhor vem. Irmãos, quem aqui gostaria de ser acordado por um anjo do Senhor? Meu Deus do céu, o anjo traz ali, irmãos, para ele uma botija de água e diz que quando Elias acorda, aquelas pedras estavam aquecidas e tinha assim, ali pão fresquinho, ali um pãozinho fresquinho, quentinho. Elias come, bebe, nem agradece e volta a dormir. 2 vezes acontece isso. Tem dia que o negócio vai mal, né, gente? Tem dia que eu vou te contar. E aí, meus irmãos, a segunda vez o anjo diz para Elias, o que você está fazendo aqui? Vai para um lugar, eu quero que você vá para esse monte, Monte Horebe, onde Deus havia falado, que era um lugar importante para Elias, porque ele conhecia a história do povo de Deus, onde Moisés havia se encontrado com o Senhor, as tábuas da lei haviam sido entregues. Vai para este lugar, não é? E aí, Elias, ele com a força daquela refeição, ele anda por 40 dias e 40 noites até chegar ali no Monte Horebe, e ali ele diz lá, ele entrou numa caverna, versículo 9, eu quero identificar aqui com vocês 3 verdades importantes. Entrou numa caverna, passou ali a noite, irmãos, entrou numa caverna, e pelo que a gente percebe, é ali que ele queria ficar. Ele não queria ver ninguém, não queria conversar com ninguém. Quem aqui já teve uma experiência de você não querer ver ninguém na sua frente? Porque estar com pessoas representa ter que dar explicações, responder perguntas, que você tem mais perguntas para fazer do que aquela mesma pessoa. Nem você está entendendo o que está acontecendo. Vocês estão comigo aí, gente? Quem já passou por essa experiência de você, meu Deus, eu queria ficar sozinho. As pessoas estão perguntando demais, eu não sei o que dizer mais. E tem aqueles benditos, abençoados que vêm, mas por que Deus está fazendo isso com você? Por que será que Deus está permitindo acontecer isso com você? Será que você fez alguma coisa errada? Vai plantar batata, meu filho. Quem está entendendo o que Deus está falando? Eu já passei por isso, irmãos. Já passei nós já estivemos nesse lugar. O pastor Samuel conta a história que acontece, está no livro que ele conta, que nós contamos ali a história da vida do pastor Samuel. Numa época em que Deus estava usando o pastor Samuel para muitas curas e milagres, ele teve uma úlcera, passou por uma cirurgia, e um abençoado foi visitar ele no hospital e disse para ele, onde é que está o homem que ora e as pessoas são curadas? Se você tiver um amigo desse, você não precisa nem do Satanás. Elias queria ficar naquela caverna ali. E aí, meus irmãos, Deus vem. Irmãos, Deus veio ali. A presença de Deus veio. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer a você. Deus nunca desiste de nós. Deus nunca vai desistir de você. Nunca, 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 jamais. Não importa o que você esteja sentindo, passando, não importa a estação que você esteja tendo, não importa nem o que você esteja pensando sobre o próprio Deus. Deus nunca, jamais vai desistir de você. Amém? Dele vem sempre a iniciativa. O plano da redenção começou com Deus, não começou com o homem. O homem tentou resolver ali no Éden, colocando aquelas folhas de figueira e tentando esconder a sua nudez, mas foi Deus quem veio, foi Deus quem amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E a palavra do Senhor veio, versículo 9, a ele: o que você está fazendo aqui, Elias, dentro dessa caverna? Ele respondeu: Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor e
o Deus dos exércitos, e os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada. Eu sou o único que sobrou. Veja, irmãos, tem algumas verdades aqui nessas declarações. Os israelitas rejeitaram a palavra, sim. Aliás, a aliança, sim, é verdade. Eles quebraram os altares, sim. Os israelitas quebraram os altares. Eles mataram, sim. Os profetas do Senhor foram mortos, sim. Jezabel estava matando os profetas. Estão tentando tirar a minha vida. Sim, é verdade ou não? Sim, a mulher estava atrás dele, tentando tirar. Mas ele também diz, eu sou o único que sobrou. É verdade isso, irmãos? Eu sou o único que sobrou. É verdade? Não, não é verdade. No meio de várias declarações verdadeiras, Elias coloca algo. Ele faz uma afirmação que não representava a verdade, mas era o seu sentimento. E ele repete no versículo 14 a mesma declaração. E aí Deus diz para Elias, não é verdade o que você está dizendo. Versículo 18, eu fiz sobrar outros 7.000 em Israel. Ei, você não está sozinho, Elias. Tem uma geração, tem homens e mulheres tementes a Deus, que estão passando as mesmas coisas que você. Você não está sozinho. O que você está passando hoje, sim, outros também passaram. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Deus está levantando uma geração que não vai se curvar aos ídolos, aos deuses deste mundo. Você e eu não estamos sozinhos. Nós vamos passar por situações difíceis, mas nós não estaremos sozinhos. Jesus disse ali em Mateus 24, olha, vocês serão levados até em tribunais, diante de autoridades. Não se preocupem com o que vocês vão dizer. Na hora em que vocês forem questionados, Jesus disse, eu vou colocar uma palavra no lábio de vocês. Você não está sozinho ali. Eu quero pedir que você diga para alguém pertinho de você, ei, meu querido, minha querida, você não está sozinho. Você não está sozinho. E esse nos leva à segunda verdade que eu quero aqui trazer para vocês. Sentimentos nem sempre representam a realidade de fato. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Sentimentos nem sempre representam. Deus precisou trazer Elias para fora da caverna, assim como ele fez com Abrão. Abrão, sai para fora da sua tenda. Eu quero te dar uma visão. Eu quero te mostrar o que eu vou fazer. Sai aqui que eu vou te mostrar. Elias, sai para fora da caverna. Porque você está dentro de um lugar onde os seus sentimentos estão derrotando você e vão acabar com você. E aí, meus irmãos, ao trazer Elias para fora e começar a conversar com ele, Deus começa a renovar o seu chamado. Deus começa a dizer para Elias, a sua vida não acabou aqui. O que está acontecendo hoje, nessa estação da sua vida, não representa tudo aquilo que Deus ainda vai fazer na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu ministério. Você ainda tem uma vida para viver e eu usarei a tua vida para cumprir o meu propósito. Mas parece que quando nós estamos envolvidos numa situação, meus irmãos, em que os sentimentos crescem, e é isso que a supervalorização dos nossos sentimentos faz, não é? A supervalorização dos nossos sentimentos nos fazem mergulhar no mundo solitário. Ninguém está passando o que eu estou passando, ninguém vai entender, ninguém consegue entender, só eu estou aqui. E Deus está dizendo para Elias, tem mais 7.000. Tem muita gente vivendo, pagando o preço. Elias chegou ao ponto de querer dar cabo da sua própria vida, meus irmãos. Ele estava numa crise. Ele estava dizendo, olha, que chamado que é esse? Que Deus que é esse que eu sirvo? Antes da gente continuar aqui, eu quero te lembrar uma verdade da palavra. Queridos, muitas vezes na nossa vida nós teremos que dizer, sabemos. Não poderemos dizer, porque não basta dizer sentimos. Diga assim comigo, sabemos. Diga assim bem forte, 1, 2, 3, vamos lá. Sabemos. Romanos capítulo 8, versículo 28, diga comigo, sabemos. Vamos lá, 1, 2, 3, vamos lá. Sabemos que todas
as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos. Paulo não diz aqui sentimos. Paulo não diz eventualmente. Eu tenho a consciência de que? Não. Sabemos, eu sei, porque eu tenho uma caminhada, eu tenho uma jornada, eu tenho uma história que foi construída, eu tenho experiências que eu tive, então eu sei que todas as coisas, de alguma forma, hoje eu não consigo entender, mas de alguma forma, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem, para o meu bem, da minha casa, da minha família, e para que o nome dele seja ainda glorificado nessa situação. O Senhor lhe disse, saia da caverna, Elias, e fique aqui no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E aí, meus irmãos, nós temos esses eventos espetaculares. Um vento fortíssimo. Irmãos, era tão forte que separa as montanhas, esmigalha as rochas. Aconteceu diante dos olhos de Elias. E Elias está tentando ouvir a voz de Deus, tentando perceber a presença. E vamos lembrar que Elias é um homem, Elias é um profeta que está acostumado com eventos espetaculares. Irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. Nós não queremos ser uma igreja que se acostuma com eventos espetaculares. Nós não, deixa eu reformular a frase. Nós não queremos ser uma igreja pautada em eventos espetaculares. Nós não queremos ser uma igreja que vive de evento em evento. Vamos trazer agora esse, vamos trazer aquele. Qual que é o bambambam? O cara que está aí bombando. Não, e a gente vive então, cada um que vem diz uma coisa diferente. Um enfoque diferente. E nós não queremos ser aquela igreja que entorpece as pessoas como se elas fossem drogadas. Desculpe a minha expressão, para você entender o que eu quero dizer. Para conseguir perceber a presença de Deus, tem que acontecer algo espetacular. Senão Deus não está aqui. Senão eu não consigo ver, não consigo ouvir, não consigo perceber. Não é esse o nosso chamado, meus irmãos. Um vento fortíssimo vem, rachando as pedras, depois um terremoto. Irmãos, esses eventos aconteceram também no Monte Sinai com Moisés. O terremoto aconteceu. Um vento aconteceu, o fogo veio, porque aquelas letras ali nas pedras foram escritas pelo próprio dedo de Deus, o fogo de Deus escreveu. Diz que havia fogo no monte, o monte fumegava, o som de uma trombeta foi ouvido. Sinais espetaculares, mas quando Moisés desce do monte, irmãos, o que é que o povo diz? Nós não queremos ouvir Deus, nós queremos que você vá lá, que você suba, que você ouça. E aí Deus, intencionalmente, irmãos, no Antigo Testamento, você vai perceber, Antigo e Novo Testamento, momentos em que acontecimentos espetaculares ocorreram, em que Deus falou, Deus veio, Jacó, a visão da escada, ligando o céu na terra, José tendo aqueles sonhos que todos eles aconteceram, Moisés, que eu citei, na sarça ardente, no Monte Sinai, Daniel, vendo aquela escrita na parede, Deus falando por meio de algo sobrenatural acontecendo. No Novo Testamento, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, Pedro tendo a visão daquele lençol que descia, Saulo no caminho de Damasco, aquela luz intensa. O próprio Paulo disse que ele foi arrebatado mais de uma vez, experiências gloriosas. João tendo aqueles céus abertos, mas na vida ordinária, meus irmãos, esses homens e mulheres de Deus não foram movidos apenas por acontecimentos espetaculares, eles foram movidos porque eles andavam, eles caminhavam em dias ordinários com Deus, eles falavam com Deus, eles ouviam a Deus, eles tinham comunhão com o seu Deus, eles não dependiam desses grandes acontecimentos. Quem está entendendo, diga amém. E aí vem uma brisa suave, vem uma brisa que toca o rosto de Elias, e a Bíblia diz que Deus fala. Porque naquele momento, irmãos, tem momentos em que Deus usa coisas espetaculares. Mas há momentos, eu diria para você, que na maioria das vezes, Deus quer que eu e você tenhamos a capacidade de aquietar o nosso coração para perceber Deus falar nas coisas simples. Quem pode dizer amém? Terceiro ponto que eu coloquei aqui, nem sempre Deus se manifesta
de maneira espetacular. Eu diria para vocês, quase nunca. Quase nunca. Se eu passasse o microfone aqui para vocês, para perguntar aqui, ou se eu pedisse para você ficar em pé, quem aqui um dia ouviu Deus falar audivelmente? Pouquíssimos de vocês, com certeza, diriam. E eu tive poucas experiências em que eu ouvi a voz de Deus. A grande maioria de vocês aqui, de nós todos, diria: pastor, eu ouvi Deus falar quando a gente cantava aquela canção. Quando eu levantei as minhas mãos para adorar. Quando eu coloquei esse negocinho aqui de lado e eu foquei o Senhor. Quando eu abri a palavra e eu mergulhei na palavra, eu fiz o que a Bíblia diz sobre meditação, que é não apenas fazer uma leitura, mas é mergulhar na palavra. É procurar saber o que está dizendo aqui, é entrar dentro do contexto. Eu ouvi Deus falar, aí eu ouvi Deus falar enquanto eu orava, enquanto eu ouvia a pregação do pastor, enquanto o líder de célula ministrava. Poxa, ele disse algo ali que foi, poxa, tocou meu coração, foi uma chave que abriu uma porta naquela semana. Quem está entendendo? E muitas vezes você vai dizer, você nem consegue dizer como é que Deus falou, você simplesmente teve uma sensação aqui dentro de preenchimento, de constrangimento, de paz. Eu vou falar sobre isso na última palavra da série. Como a paz de Deus é um dos sinais. Você não consegue definir o que é isso, porque a Bíblia diz que a paz que Deus ministra ao nosso coração é uma paz, é um tipo de paz que excede a todo entendimento. Você não consegue definir com palavras, mas ela está lá dentro. Você está no meio de uma tempestade, mas você tem a paz de Deus dentro do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, Ana, pode vir, por favor. Aí, deixa eu fazer um exercício com vocês aqui. Gente, antes da gente entrar aqui Vamos tentar identificar o que é que significa um murmúrio. Acha para mim, por favor, se o Paulinho puder me ajudar. A canção é Ele, que nós temos, que aquele compositor fez num teclado, só instrumental. Esqueci o nome de uma pessoa que você postou outro dia, Paulinho. Se puder colocar aqui, nós vamos fazer um exercício aqui. Aquela canção é Ele, se você puder achar no Spotify, por favor. E a gente vai ouvir. Eu vou fazer um exercício com vocês daqui a pouco, mas o que eu quero enfocar aqui para vocês, antes da gente cantar, tá bom, filha? É que aquela brisa veio e Deus falou. Quem é que crê que Deus fala? Pergunta para alguém pertinho de você. Que voz você está ouvindo? Põe a mão no seu coração. Pergunta assim para você mesmo. Eu estou conseguindo ouvir a voz de Deus? Ou será que eu estou esperando acontecer algo espetacular? Ou será que eu estou esperando um grande profeta do Senhor, um grande pregador, vir aqui? Só um pouquinho, gente. Achou? Eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos. E fecharem, assim, feche os seus olhos. Se você puder encurvar a sua cabeça. E eu vou pedir para você apenas ouvir essa canção. Você vai exercitar agora a sua alma. Você vai colocar intensidade no seu coração. E esse som, nessa manhã, será como esse vento suave que soprou naquele monte enquanto Deus conversava com Elias. Feche os seus olhos. Pode soltar, por favor.
Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Tiago capítulo 5, versos 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Elias era homem semelhante a nós. E Elias aprendeu a ouvir a voz de Deus. Que Deus nos ensine. Que Deus nos ensine que não é necessário coisas espetaculares acontecerem. Que Deus nos tire das nossas cavernas, da supervalorização dos nossos sentimentos que são reais, que existem. Que Deus nos leve a nos derramar na sua presença, de uma forma em que nós consigamos aquietar o nosso coração, ao ponto de ouvir um murmúrio, um vento suave, que vem, que sopra. Senhor, dá-nos essa sensibilidade. Se você deseja, levanta as suas mãos comigo. Senhor, dá-nos essa sensibilidade. Senhor, dá-nos essa sensibilidade. Nós teremos eventos, mas nós não vivemos por causa dos eventos, Senhor. Jesus manifestou tantos milagres, e apenas 120 estavam ali no cenáculo. Onde estavam as multidões que viram, que presenciaram milagres e eventos espetaculares? Senhor, faz de nós uma comunidade de discípulos, adoradores, que amam a tua presença mais do que os teus feitos. Que amam, Senhor, quem tu és, mais do que aquilo que tu podes nos dar, Senhor. Ajuda-nos a aquietar nossa alma, para que a tua voz seja ouvida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Fique em pé comigo, por favor. Vamos cantar essa canção.